Boa noite. Nós vamos estar mais uma vez conversando sobre família. E hoje, de uma maneira especial, a gente vai falar sobre família dentro de uma visão da terapia familiar sistêmica. E a doutora Vânia é que vai ser o instrumento, né, o nosso meio de melhor conhecer algumas informações da família que estiver nos ouvindo e ansiosa por conhecer mais detalhes sobre esse aprendizado, tá bom? Então aqui está ela e, por certo, tem muita coisa boa nova para a gente hoje. Seja bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho, né? Na verdade, a gente está dando continuidade a essa série de assuntos, né? Que nós já temos discutido ao longo aí de 3 semanas já. E de certo que, mais uma vez, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com você e com todos os nossos participantes aí, o pessoal que entra, que dá uma like, que manda um comentário depois, que fala que gostou, isso é muito bom. É bom que nos motiva a renovar, né, as nossas energias e os nossos conteúdos para trazer aqui para vocês toda semana. E aí, o que é que temos hoje para conversar? Então, hoje eu selecionei um tema muito tranquilo, muito fácil, né? Eu optei em dar continuidade à sequência da Semana da Mulher. É um assunto que a gente já vem discutindo há alguns dias, né? E é importante a gente focar nisso. E eu já separei as funções, né? Coisa simples. Hoje vai As ser muito funções, né, da mulher. Sim. Vai ser bom até Aí. para os maridos saberem melhor quais são as funções ideais, né? Porque esse aspecto da psique vai trabalhar com o que seja ideal, sabendo que são, né, cada um tem seu jeito de ser, sua maneira de ser, mas há uma ideia geral do que é que seja melhor, né, como função para essas mulheres maravilhosas. Na verdade, a função, ela já existe, né? Desde que nascemos, então ela já existe. A única dificuldade que existe nesse sistema é que muitas vezes nós, de forma inconsciente, a gente está falando aqui da psique, e de forma inconsciente, nós não adotamos em separar as coisas, em separar essas funções. E muitas vezes elas acabam que atropelam, né? Uma função atropela a outra, causando assim um desequilíbrio, tanto na estrutura familiar, quanto no próprio sistema psíquico, né, da mulher. Hoje especificamente, seria também do homem, mas hoje especificamente a gente está abordando sobre a mulher. Então a mulher, ela vem em princípio, né, com a função, e aí a gente fala isso aqui da América Latina, né, nós somos muito chegados a esse calor humano, a essa aproximação, a essa coisa de estar perto, do abraço, do aconchego. E a mulher, culturalmente, ela herdou, né, esse lado de que a mulher seria a ferramenta, vamos colocar assim, para fornecer essa proteção, fornecer esse calor, fornecer esse acolher, né, esse abraço. E aí ela desenvolve essa função mãe, onde ela abraça todas essas outras. E aí a gente vai falar aqui, na Europa, por exemplo, as mulheres elas não têm esse aconchego. Existe uma fase, existe um ciclo ali, e depois vai ser o corte, né, do cordão umbilical familiar do filho, né? Pois bem, então essas funções da mulher, ela
ela vem como filha, porque primeiro nós nascemos, né? Então nós temos a função filha, nós temos a função profissional, porque muitas vezes antes de adquirir o matrimônio, nós já temos a nossa formação profissional, então ela vem na função profissional, ela vem a função esposa, ela vem a função mãe e ela vem a função mulher. Por isso que nós estamos separando aí em 5 funções esse processo, né? Esse mundo feminino, vamos dizer assim. A educação, a educação entra no aspecto profissional, da profissão, do trabalho, é isso? A função educacional da mulher? Sim, digamos, a vivência educacional estaria dentro dessa função profissional, seria isso? Seria isso, né? Porque cada etapa que nós passamos é um aprendizado, né? Uhum. Então, cada etapa é um aprendizado, e esse aprendizado a gente divide por ciclos, né? Então, já falamos dos ciclos, mas cada etapa vem um ciclo. Então, vem o ciclo criança. A menina, né, a criança, ela precisa desse cuidado, desse ensinamento materno, a partir dos 5 anos, que é o período de desenvolvimento do raciocínio lógico e do próprio desenvolvimento do aprendizado, onde a partir dos 5 anos, eu já falei sobre isso aqui, a criança tem funções que a mãe não precisa fazer mais para essa criança, tem coisas que a criança ela sabe fazer sozinha, e esse papel ele vai até os 18 anos. Então a mãe ela entra na vida do filho no ensinamento de funções dos 5 aos 18 anos. Depois ela vai ter que fazer o corte do cordão umbilical familiar, onde ela vai permitir, onde ela vai autorizar esse filho ir para o mundo. Esse conceito mundo eu também já expliquei que ele é um conceito seu, é o seu mundo, tá? Não é entregar, jogar para lá, é onde ela prepara esse indivíduo, ela prepara esse ser para ir para a vida dele, onde ele vai crescer, desenvolver, aplicar a sua profissão lá fora, né? Essa questão de ser muito grudento, ser muito apegado, e meu filho não faz nada sem mim, eu tenho que estar perto. Muitas vezes a gente comete esses erros de forma inconsciente, por zelo, por excesso de amor, né? Então o filho, ele não quando a gente fala aqui da função mãe, ele não é o filho da mãe, ele veio da mãe, né? Então ele não é um ser pertencente à mãe. Ele veio da mãe, a mãe teve uma função, gerou, colocou no mundo, ensinou e liberou. Então ele não me pertence, meu filho não me pertence. E nem pertence ao pai, né? Mas aí a gente não vai falar do pai, a gente está falando da mãe. Então ele não me pertence, né? Eu tenho uma função onde eu tenho que executar essa função. Dentro das minhas condições, dentro das minhas habilidades, dentro daquilo que eu aprendi culturalmente e financeiramente e socialmente, e liberar esse filho para ele viver a vida dele, ok? Então essa é a função mãe. Certo. Mas na função filha, na função filha, você também compreende que existe uma maturidade mais rápida da filha do que de um filho, de um menino. A menina amadurece mais rapidamente do que um menino. Você vê isso? Você compreende assim? Pode ser, ele tem esse aspecto, porque tem um ciclo de vida na vida do menino, que, na verdade, a mãe ela se ausenta. Ela entrega para o pai. Então, é ele que faz a função do ensinar dentro de um ciclo. Esse ciclo ele vai dos 5
até os 13 anos, 15 anos, né? Então, ela não é que ela se ausenta de não participar da vida do filho, ela está presente, mas tem coisas que o pai ele tem esses ensinamentos têm que ser compartilhados. Então, vai depender muito de cada estrutura familiar. Né? Você acredita que essa diferença de maturidade, então, depende dessa presença do pai em relação ao filho? Não, se a mãe souber fazer uma função paterna na vida do filho, ele vai desenvolver tanto quanto. Quantas famílias a gente conhece que não tem uma figura paterna e a mãe ela sabe exatamente executar essa função paterna e libera o filho para a vida sem grandes problemas, certo? Mas no que eu estou querendo mesmo perguntar a você é assim, é muito notório, pelo menos para mim, e também para algumas leituras que eu faço, né? Mas é muito notório que, por exemplo, uma menina de 10 anos e um menino de 10 anos, a menina ela já tem mais uma visão de maturidade mais presente do que o menino. O menino ele já não tem tanta maturidade, já há uma diferença quando você vai analisar os dois lados, né? Essa diferença da menina ser mais madura, primeiro, você vê isso, você percebe isso. Segundo, o que é que você acha que faz com que a menina termine sendo mais madura, né, mais rapidamente do que o menino? A própria estrutura feminina, o próprio conceito, né, que é implantado nela desde cedo, de que ela precisa se proteger, ela precisa aprender várias funções que o homem, na vida dele, necessariamente ele não precisa aprender. O próprio ensino doméstico, a própria educação doméstica, ela impõe um limite maior, né, para o menino nesse aprendizado. Então, limita o menino de desenvolver certas coisas, isso é cultural. E, ao mesmo tempo, o fato da menina amadurecer mais cedo, como mulher, ela também é podada de levar esse amadurecimento mais cedo lá para fora, devido a essa superproteção que muitas vezes os próprios pais têm, até pelo fato de ser mulher, de não liberar essa mulher tão cedo, dentro do próprio ensino secular, né? Eu tive uma experiência que o meu filho ele passou na Universidade Federal aos 15 anos de idade. Então, estava concluindo o terceiro ano do ensino médio. E a gente queria, de alguma forma, deixa, ele vai fazer faculdade, a gente entra com recurso e dá para conciliar as duas coisas. Depois, pensando bem, não, está muito cedo, vamos segurar um pouquinho, vamos esperar. Se fosse a menina, a gente, não, você não vai, não tem condições nenhuma de deixar você morando sozinha na capital, porque é perigoso. E assim, vai criando uma série de bloqueios, né? Porque faz parte, é um conceito natural, cultural, que nós herdamos, dessa superproteção com a mulher. Então, o fato dela ter um desenvolvimento psíquico mais cedo, um amadurecimento mais cedo, ela também tem esse lado da superproteção e acaba, muitas vezes, até indo para o mercado de trabalho num processo mais tardio, né? Claro, a gente tem várias exceções aí, a gente não vai generalizar nada, mas, no geral, a menina ela é mais... amadurece mais cedo pela própria estrutura, né? Muitas vezes até o próprio contexto social dá uma forçada nessa situação e tem mais limites para expor, tá? Então, isso na função filha, tá? Agora, vai depender muito do desenvolvimento também, porque se eu sou filha, e eu estou falando da função filha, eu tenho uma referência. E quem é essa referência para mim? Essa referência é minha mãe, então vai depender de como eu convivi com ela, de como ela me educou, de como ela me ensinou a herdar
esses valores culturais, essas heranças, esses ensinamentos, as crenças, então o próprio conceito religioso. Então vai depender de toda essa estrutura para eu ser um referencial na vida dos meus filhos. Por quê? Já falando na função mãe, tá? Então eu aprendo como filha e aplico como mãe. Necessariamente não precisa ser igual, mas tem lá um conceito hereditário na minha vida. Eu herdei lá um conceito que eu vou aplicar, certo? Embora essa relação filha e mãe é sempre muito complicada, não é? Também vai depender, porque quando a gente fala depende, né? A gente está falando do que é sadio e do que é doentio. Certo. Então, se a família, ela é uma família desestruturada, ela vem num conceito hierárquico invertido, ou ela é uma família muito liberal, é um desestruturado, mas que todo mundo consegue se entender. Para eles vivem tranquilamente dentro daquela função invertida, né? Então a filha se coloca num poder de mãe, e a mãe faz muitas vezes uma função filha, né? Então vai depender muito de cada relação familiar. É por isso que é importante, eu já falei isso. Você não acredita muito, então, naquela questão de Eletra, não é? Onde a disputa começa cedo e isso vai gerando uma situação permanente, digamos que em muitas tentativas de harmonia, porém, sempre há uma disputa, não é não? Tem, a gente não trabalha com o conceito de Édipo, né? Conceito freudiano. Então, a menina, ela tem também esse referencial, ela tem a disputa, ela vê a referência da mãe, mas ela não quer ficar naquele nível, ela quer igualar, ela quer concorrer, ela tem o sentimento. Então, a mãe ama o pai, né? Então, se a mãe ama o pai, a mãe ama o diferente. Na sistêmica, a gente trabalha muito com o diferente. E é fundamental que a mãe faça esse processo de apresentar o diferente para o filho. O diferente é o externo. É tudo que entra na família. Nós falamos isso no primeiro momento. É tudo que entra na família é o diferente, né? Todo ser que entra é diferente. Porque até então, a filha, o filho, né, a criança, ela só tem o conceito da simbiose, ela e a mãe, um ser único, um sentimento único, uma igualdade ali. Depois a mãe faz a inserção do pai, nesse contexto da família, apresenta o pai para a criança, e aí a criança vai ter o referencial. Bom, minha mãe ama alguém. Quem é esse alguém? Né? O marido dela, o meu pai. Então ela aprende a desenvolver o amor que nós temos pelo social, pelos amigos, pelos ciclos dos nossos amigos externos. E aí depois no ciclo de vida a gente vai desenvolvendo o amor eros, que é também pelo diferente, e por aí vai. Ok? Então, e essa função profissional, quando ela sai da função filha e entra na função esposa, então ela deixa o lar, ela deixa a função filha, viver com pai e mãe, e entra na função esposa. Tá? Então aqui ela vai para a função esposa. Essa função esposa tem que ser muito bem trabalhada também, que é que comete muitos erros nesse ciclo aqui, tá? Que é do 0 aos 3 anos de casamento, que é o conhecimento, que é a interação, que é o desenvolvimento da relação, amadurecimento do sentimento a dois, tá? A inserção da família um do outro nesse momento do conhecimento, desses 3 anos, então nós também falamos sobre isso. E aqui tem que ter muito cuidado, porque aqui é uma fase onde o casal fica muito no mimimi, né? E aí a mulher está vindo de uma família que também era muito afetiva, aí começa a trabalhar esse excesso de efetividade com o marido. E aí, muitas vezes, o marido ela sai da função esposa e vai para a função mãe. Ela vai para a função mãe. Muitas vezes até chamando o marido de filho. Meu filho. Meu filho.
Então, aqui é muito sério, tem que fazer um corte. Isso aqui não pode. Se você não pode ter um referencial de nome para ele, chama pelo nome. A pessoa não tem nome? Não é Davi? Por que tem que chamar de filho? Você não é meu filho, você é Davi. Né? Por que eu tenho que chamar de Joaquim? Né? Porque você é Joaquim. Então você não é meu filho. E muitas vezes a gente traz isso, traz esse excesso. É igual meu amor. É você depositar no outro um excesso de sentimento, onde muitas vezes ele não comporta isso, ele se sufoca. Ele se sente, né? Mas vamos voltar aqui para a função mulher, tá? Na função profissional, ela já entra com essa combinação na função profissional. Ela já tem a sua formação, ela já tem o seu desejo, ela já sabe o que ela quer. Também já falamos sobre isso, e ela exerce isso muito bem, sem atrapalhar as outras funções. Sem atrapalhar a função filha, porque, eu tenho minha mãe mora lá no sul, eu moro no norte, eu deixei de ser filha? Não, continuo sendo filha. Eu já falei também que o amor, ele é intra, ele não é externo, ele é interno. Então, o fato de eu amar, pode estar no norte, no sul, na China, no Japão, eu vou continuar amando, independente da distância. Então, essa função profissional, ela vai fazer muito bem, tá? E, no geral, a função mulher é a função principal do ser humano. Porque essa função mulher é o grande guarda-chuva onde ela consegue colocar todas as outras funções embaixo. Né? Consegue colocar tudo ali. Então, ela coloca na função mulher a função profissional, a função esposa, a função filha, a função mãe, e consegue administrar tudo isso de forma coesa, de forma que não vai trazer prejuízo para ela. Claro que aqui nós estamos falando de uma pessoa saudável, de uma mulher saudável que está desenvolvendo. Quando eu falo saudável, não é porque a pessoa é doente fisicamente, mas é o seu psique saudável. Ela tem uma estrutura, ela tem habilidades para saber lidar com cada função em cada momento, ok? Então, é esse acolher, ela faz esse papel de acolher todas as funções para ela e administrar, tá? Essa função mãe, né, é o que nós latinos chamamos de indispensável, né? Então, a mãe, ela serve para tudo. Não, gente, a mãe não serve para tudo, a mãe só serve para ser mãe. Mais nada, acabou. Liberou o filho, casou, foi embora, foi morar no quintal de casa, foi morar em outro estado, acabou. Não tem mais, né? Não precisa mais ficar ali mimando. Deixa que ele lute, que ele se vire sozinho pra lá, entendeu? Não é se ausentar, não é deixar de amar, não é dar o apoio, não é estar presente na necessidade, mas é não ficar nessa simbiose de quando o menino tinha 5 dias de nascido, gente, pelo amor de Deus. É ensinar, educar, orientar para a vida e confiar naquilo que está sendo ensinado. Ok? Alguma pergunta? Tem alguém perguntando alguma coisa aí? Tá tranquilo? Não, acho que está tudo tão bem explicado que não precisa nem de pergunta. Então, e aí eu coloco o seguinte, essa questão de que, eu amo, eu amo porque eu aprendi que ser mãe é padecer no paraíso. Que paraíso é esse, gente? Você tem que padecer? Não tem razão de ser, não existe isso. Tem que desvincular, a gente tem que ir se soltando dessa linha cultural. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas você ficou radical. Gente, eu não fiquei radical, eu aprendi a administrar as coisas. Eu aprendi a administrar as funções corretas da minha vida. Não é radicalismo isso. Não como é que eu vou dizer? Não é esfriar o sentimento, sabe? É você se amar a ponto de ter o suficiente para doar para o seu filho e para o outro, ok? É bom lembrar que a saúde mental do outro depende muito da maneira como você lida com ele. Quer dizer, você não tem o direito de ser de qualquer forma quando você sabe que
a sua maneira de lidar com ele vai promover saúde ou não na vida dele. Se você ama, você quer promover saúde. Então, mesmo que você se incline para alguns comportamentos que não sejam bons, mas mesmo que lhe dê prazer, mas você tem que saber que você está lidando com a vida, com a saúde do outro, né? Sim, até porque muitas vezes a pessoa deixa de viver a própria vida dela para viver a vida do outro, para viver em função do... Nem é viver a vida do outro, porque o outro está lá saindo, se divertindo, passeando, viajando, tirando férias, e a pessoa está ali à disposição do outro, né? Então ela está em função do outro. O que demonstra que não está sadia, né? A pessoa não está sadia se faz isso. Né? Não, isso aí é uma função totalmente doentia, tá? Porque na função, a gente exerce a função adulta e a função criança. É importante ressaltar que todos nós, né, adultos, temos a nossa própria criança interior. E se faz necessário cuidar dessa criança. Então, muitas vezes eu sinto a necessidade de uma afetividade maior, de um presente, de um passeio, de uma carência que não foi suprida na minha fase sexual infantil, né, na minha sexualidade infantil. E aí isso fica. Quem tem um conhecimento, um equilíbrio emocional, vai saber fazer, entendeu? Criancinha, isso aqui não é coisa de adulto, não. Isso aqui é coisa de criança. Para por aqui. Para por aqui. Então é saber suprir a necessidade da sua própria criança e deixar fluir a vida adulta. Não é ficar ali, porque tem mãe que muitas vezes ela faz o papel inverso. Ela passa a ser filho dos filhos. Ou quer que os filhos sejam filhos para o resto da vida, eternamente, 40, 50 anos casado com neto. Meus filhos, olha, eu vou arrumar a casa, porque os meninos, né? Pai de família, né? Já vai trazer os netos. Os meninos vão vir almoçar. As crianças vêm almoçar em casa hoje. Gente, essas crianças cresceram. Essas crianças têm nome, têm identidade. Não precisa mais eu tratar essas crianças que foi criança há 30, 40 anos atrás como um referencial infantil hoje. Temos que parar de infantilizar os nossos filhos. Deixa eu voltar só um pouquinho ao que você falou alguns momentos atrás sobre nós termos, né, cada um, uma criança interior e que esse comportamento é próprio dessa criança que todos temos. Isso não é, quer dizer, dentro da visão sistêmica, isso não é normalizar uma enfermidade. Por exemplo, se eu digo, não, essa minha tendência para esse comportamento infantil não é que eu esteja doente, é porque há em mim mesmo algo que é normal eu querer isso. Agora, eu vou disciplinar isso, né? Não se trata de uma enfermidade. Uma patologia. A enfermidade seria se eu não controlasse, é assim? Isso. Quando você fala enfermidade, na psicanálise a gente chama de patologia, né? Então seria uma patologia. É a pessoa adulta que, por alguma razão, ela ficou fixada em alguma fase da vida, em algum ciclo da vida, ou teve algum acontecimento nesse ciclo que marcou a vida dela. Tá? Então o fato dela estar marcada, aquilo está marcado na vida dela, até aí é normal. Até aí é normal. Até porque não é todo mundo que desperta isso. Então tem gente que vai passar por todos os ciclos da vida, morrer com 90 anos, com 100 anos, e não ter nenhum problema de fase, não ter nenhum problema de mimimi, nenhum problema de falta de afetividade. É porque na minha visão, quer dizer, na minha linha teórica, eu acredito que seja uma patologia. Entendeu? O fato de estar fixado. Mas aí eu estou aprendendo, eu estou vendo que
há também a possibilidade de não ser uma patologia. A patologia estaria em eu não controlar isto. Eu ter essa inclinação é algo normal. Normal. Não é que seja comum, mas é normal. Agora, eu não controlar é que estaria, então, a demonstração, não é, de que eu não estou bem, de que eu não estou no melhor da minha saúde. Exatamente. A normalidade, ela existe porque nascemos e evoluímos. Aí passamos por todo esse processo. Então, quando a gente fala da normalidade, ela está ali, independente do que ocorreu na sua fase de vida, independente se você tem 5 anos, se tem 15, se tem 30, se tem 60, independe da idade. Todos nós passamos por fases. Agora, eu saber as minhas necessidades interiores, eu saber as minhas necessidades emocionais e controlar essas necessidades, isso que é importante. Tá? É não fazer, olha, eu tô criando você, filho, você vai ser um doutor, mas sempre lembrando que futuramente você vai cuidar da mamãe. Isso é uma atitude infantil. Por que ela está dizendo isso? Faltou alguma coisa lá em alguma fase da vida dela? Houve falta de afetividade em algum ciclo de vida dela por parte dos pais? Houve excesso? Ou ela simplesmente está fazendo a transferência de um sentimento que muitas vezes não foi bem trabalhado para o filho. E aí pega esse fardo e coloca nas costas do filho. Não. Tem que deixar o filho viver a vida dele, certo? Nós temos que liberar os nossos filhos. Não também, se precisarmos, não fazer essa solicitação das nossas necessidades. Porque tem que ter a coerência também em tudo, tem que ter o equilíbrio, né? Mas ter o cuidado de não sufocar o outro com as nossas necessidades, que muitas vezes nós achamos que temos, ok? Agora, quando uma criança desenvolve a ideia, sabe que no futuro ele vai estar comprometido, responsável de cuidar dos seus pais, das pessoas que são mais idosas dentro de casa. Isso não é também proveitoso, não é saudável para a pessoa, quer dizer, não dá uma certa segurança até para ela mesma, saber que a família vai estar... É normal para a família cuidar do mais velho, cuidar do... Não produz também algo positivo na sua maneira de entender? Não, na cultura latina, sim. Nós implantamos isso na cultura latina e responsabilizamos os nossos filhos pela nossa vida na fase de idosa. Só que na cultura sistêmica, não. Tá? Nós educamos para a vida não é para trás, a vida é para frente. E todas as vezes que o meu filho, né, no sentido figurado, ele vai progredir na vida, pensando futuramente no pai e na mãe, ele não está olhando para frente. Ele não está olhando para a vida dele, ele não está olhando para a família que ele vai construir. Ele está olhando para o passado. E o passado, a gente só pode trazer referências positivas. Chega para o negativo do nosso passado e fala, eu aprendi com esse negativo. Mãe, muito obrigada, eu aprendi com seus erros. Pai, muito obrigada, eu aprendi com seus erros. Mas, infelizmente, eu não vou carregar esses erros comigo. Me perdoe, gratidão por tudo, e a minha vida é daqui para frente. Tá? Então, nós temos que valorizar aquilo que é positivo na família. Porque senão há um retrocesso, uma estagnação familiar. O filho não avança. Ele não tem uma preocupação futura com a próxima geração dele, com os netos dele, com os bisnetos dele. Ele está preocupado lá no passado, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia mais velha. É uma dinâmica de família muito errada quando a gente trabalha com esse conceito, com essa estrutura de família. Tá? Então, tá errado. Tá pensando, não pensa em fazer isso com seus filhos não, hein? Não, eu estou numa fase
eu estou numa fase que eu preciso olhar para os meus pais, né? Estão precisando. Então, entendo que pode ser uma coisa pesada para mim, pode ser uma coisa que me impeça de olhar para o presente e para o futuro, pode se tornar, mas vai depender também da minha maturidade, né? Eu posso estar olhando para frente, posso estar olhando para o presente, mas ao mesmo tempo eu tenho o compromisso de cuidar. No meu entender, isso produz segurança, até para mim, quer dizer, se eu dou esse exemplo para os meus filhos de que os meus pais devem ter alguma proteção, alguma atenção da minha parte, meus filhos aprendem e isso vai me dar segurança agora e vai me dar segurança no futuro. Mas isso Sim, tudo sem exageros, claro, né? Às vezes, realmente, como você falou, eu sei até de casos onde pessoas estão tão voltadas para o passado que elas não constroem, elas não desenvolvem-se, né, para frente, e isso termina sendo um prejuízo, inclusive para elas cuidarem do passado, porque o futuro delas estão comprometidos, né? exatamente. E uma das coisas que nós temos que nos preocupar é com essa questão da culpa, tá? Porque eu tenho que fazer isso porque o meu pai foi muito bom para mim. Meu pai me ensinou, meu pai me colocou na faculdade. Caramba, como é que eu chego agora, depois de construir tanta coisa, e não acolher o meu pai? Gente, nós não estamos falando de abandonar ninguém. Nós só estamos falando que as pessoas elas precisam ter a liberdade de viver as suas vidas. Com apoio, é óbvio que se você precisa dar um apoio para o seu pai, para sua mãe, levar ao médico, comprar um remédio, dar uma pensão dentro das condições financeiras de cada um, a gente não está falando que não é para fazer isso. É só para não ficar estagnado nesse compromisso, nessa responsabilidade e deixar de levar a sua própria vida para frente. Pega isso, coloca na sua dinâmica familiar, faz o seu planejamento. Isso tem que ser muito bem trabalhado com quem está do seu lado, porque senão vem cobranças. Ah, mas quando eu casei com você, eu jamais imaginaria que os seus pais viessem morar dentro da nossa casa. E agora, mais 2, 3 pessoas. Para completar, ainda trouxe esse cachorro cheio de pelo e que anda pela casa inteira. Então, assim, há cobranças. Então, são fases que quando a gente está ali nos 20, 30, 40 anos de casado, mais para os 40 anos de casado, onde a gente precisa replanejar essa vida, né? Como nós falamos no nosso segundo encontro, replanejar essa vida para uma coisa mais leve, uma tranquilidade maior, usufruir das suas conquistas que você teve durante o seu período, dar uma liberada nesse emocional da sobrecarga de educar os filhos, e a gente sabe que é uma carga pesada, reconstruir a relação com a esposa ou com o marido, e de repente você tem que abraçar novamente e ser pai dos seus pais. Isso é uma função também, ser pai dos pais, pode ser, mas tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, muito bem estruturada, muito bem combinada. O que é combinado não é caro. É óbvio que é um parente, a gente ama, tem o sentimento, a gente quer acolher, quer ajudar, ninguém quer abandonar ninguém, mas isso não pode atrapalhar o andamento natural da sua vida, ok? Tem que ser feito com muito cuidado, com muita segurança, de repente até replanejar a própria estrutura familiar, e se essas pessoas tiverem consciência, inserir essas pessoas também no sistema familiar, onde elas entram para a família, mas elas entram como um membro agregado positivo, ok? Hoje a gente está falando mais sobre sistêmica, a gente não está falando muito sobre psicanálise, porque a sistêmica ela educa esse lado familiar. Eu gosto muito porque ela traz essa educação, ela traz essa dinâmica sem conflitos, sem agressão, tá? Sem ter que quebrar um acordo para reconstruir outro. Ele vem e agrega sem precisar quebrar nada, sem precisar desfazer nada.
Alterar, claro que vai, é por isso que precisa do planejamento, porque tudo que entra, ele altera o nosso sistema, ok? Muito bem. Tranquilo? Você falou, você fechou as 5 funções? Mas a gente vai voltar depois, né? Ela é mais extensa. Eu prefiro, porque como você me fez as perguntas, a gente teve que entrar aí e dar uma Aham. fugidinha, né, para um outro lado dessa questão do apoio. E aqui já Ou é que a gente não entrou. tem pressa. A gente não tem pressa. É melhor aproveitar o máximo aos pouquinhos do que trazer tudo de vez e não aproveitar tanto, entendeu? Pois é. E aí é aquela coisa, né? Quando a gente coloca que a função mãe ela é tendenciosa no sentido de sufocar de forma inconsciente esse filho, ou ela doa demais, né? Aí cada caso é um caso, mas nós vamos falar exclusivamente dessa função mãe, tá? Onde ela luta, onde ela vai a campo para guerrear, para sustentar esse filho, para dar para esse filho muitas vezes coisas que ela não teve. Então também é uma dinâmica errada. O filho não precisa de tudo, ele só precisa do necessário. Na verdade, nós seres humanos, nós não precisamos de tudo. Muitas vezes a gente faz sacrifício desnecessário, tá? Para conquistar coisas que a gente não precisa, não vai usufruir de nada disso. Então, precisamos do necessário. É o necessário no amor, é o necessário no compartilhar, é o necessário na conquista, tá? É o necessário no obter o bem material, o alimento, tá? O sentimento, a nossa própria fé. Tem gente que excede na fé, para quê? Né? Tem que ter muito cuidado com esses excessos. Tudo é prejudicial. Porque quando a gente excede, a gente está na emoção. E esquecemos de trabalhar esse lado da razão para muitas vezes o outro falar e a gente falar, nossa, realmente eu errei, eu estava errada nisso, eu concordo com você, eu tenho uma visão de tal pessoa. Não, mas essa pessoa... E a gente está pronto, sabe, a ouvir. E na clínica a gente fala que nós temos que estar pronto a escutar, porque ouvir todo mundo ouve. Tá? Então, escutar é diferente. Escutar é dedicação, escutar é técnica, escutar é um recurso, é uma ferramenta que o profissional da escuta tem, tá? Para escutar sem necessariamente precisar ficar só ouvindo. Ouvir qualquer coisa ouve, qualquer bicho ouve. Agora, é escutar com carinho, com zelo, com cuidado. E nós precisamos executar isso aqui. Tá? E a função mãe, ela muitas vezes ela excede. Né? Ela excede porque ela não quer se fazer escutar, ela quer se fazer ouvir. Não vá, o filho vai. Acontece, você não me ouviu. Se tivesse me ouvido, mas ela só falou em ouvir. Ela não sentou, ela não dialogou, ela não fez com que o outro escutasse. O outro tirasse esse lado positivo da coisa que ela está falando. A percepção do positivo, né? Ok? Mais alguma coisa? Por hoje Então, não. a mãe, né, essa função mãe, ela não precisa se projetar no filho. Então, meu sonho era ser professora. Eu não consegui realizar o meu sonho. Mas o meu filho, ele vai ser professor. A minha filha vai ser professora. Então tem que ter cuidado, né? Meu filho vai ser médico a qualquer custo. E tem gente que faz qualquer coisa mesmo para conseguir esse objetivo. E impõe uma responsabilidade no outro, impõe uma condição. Que muitas vezes o indivíduo vai lá e depois de formado, ele chuta o pau da barraca, né? E não quer saber de nada. E aí há cobranças, há traumas, há culpa. Porque você investiu, porque você quis. Eu não pedi. Eu falei desde sempre que eu não queria ser professor. Eu falei desde sempre que eu não queria ser médico. Mas aí é a projeção. Não?
Os pais se projetam nos filhos. Vai ser advogado porque eu fui advogado, meu pai foi advogado, todo mundo foi advogado, a família inteira tem advogado, então você vai ser. Mas você perguntou para o seu filho se ele queria isso? Não, eu não quero ser advogado, não, eu quero ser operário. Quero, sei lá, segurança do trabalho, fazer um curso lá técnico de segurança do trabalho. E a vontade dele, e o desejo dele? Será que foi respeitado esse momento? Né, para que ele dê o passo lá fora e ele sinta segurança naquilo que ele conquistou, naquilo que é o desejo dele. Então, essa projeção dos pais no filho é muito perigosa. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito diálogo e tem que ter muita escuta de ambas as partes nesse sentido. Tá bom? Muito bem, madame. Ok, Mais alguma muito coisa bem. para finalizar esse encontro? Não, por enquanto eu coloquei essa questão mesmo, né, da projeção para gente finalizar e teremos oportunidade em outros momentos para estar colocando outros assuntos ou até mesmo para explorar, né, alguma questão dentro do que foi colocado. Estamos à disposição, tá bom? Tá bom. E Tá bom. ficamos por aqui. Hoje, se tiver alguma pergunta, se alguém estiver perguntando alguma coisa aí, pode mandar aí pra gente. Aqui está todo mundo respondido. Tá todo mundo respondido? Então o pessoal tem que Todo dar um like aí, tem que dar uma curtida, né? Aumentar o nosso Ibope. Nos próximos encontros, convidarem outras pessoas a vir participar conosco. De repente, a gente está numa condição de que está falando algo que é necessário alguém ouvir e ser grato pelo que está ouvindo e falar, poxa, eu precisava muito ouvir aquela palavra, eu precisava ver a coisa por outro lado, dentro de um outro ângulo, né? Então é muito bom que a gente faça o trabalho aí de divulgação e eu estou morrendo de saudade de quando voltar a questão presencial, tá ali na frente e chegar, e expor e ouvir e ver, né, no rostinho de cada um os seus desejos, as suas ansiedades, mas será oportuno e não podemos perder a esperança, não. Temos que ter fé e vida que segue. Vacinada você já está, né? Pois, então, eu estou pronta, assim, claro, com todos os cuidados, né? Eu sou grata pela oportunidade, mas não podemos, simplesmente pelo fato de estar imunizado, sair por aí Abusar. tomando atitudes, abusar. Como profissionais da saúde, a gente tem que estar sempre pronto a atender as necessidades do outro e dar o exemplo também. Eu acho que nesse momento a sociedade em geral está precisando de muito apoio. A palavra paciência, ninguém aguenta mais ouvir, mas é a palavra que tem que ser. Gente, vamos ter paciência, vamos ter cautela, a coisa vai chegar um momento que vai acalmar, né? A tempestade vai amenizando, vai baixando e a gente vai conseguir novamente botar o pé na areia e dar reiniciar os nossos passos para a vida novamente, tá bom? Muito bem, madame. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer também estar ouvindo você e aprendendo com você. Eu que aprendo com você. E semana que vem a gente está de volta. Tá bom? Certo. E para todos que estão nos ouvindo e que ainda estarão nos ouvindo em outros momentos, eu queria chamar a atenção de 2 links que tem na descrição dessa nossa conversa. Aí nós temos 2 cursos. Um é o curso para casais que estão querendo superar o que é chamado de rotina, aquela rotina prejudicial aos relacionamentos do dia a dia, dentro de casa, não é? Então, há um curso que nós estamos disponibilizando e está o link aí na descrição. O outro curso é justamente com a parceria, não é, com a Sobrap. A gente está planejando para o mês de abril a gente começar um curso
de terapia familiar. É uma Ok. qualificação de certificado, não é, para terapia familiar. E isso serve Então, para profissionais que já atuam nessa área de desenvolvimento humano e para todos os interessados, não é? Então tem um link aí, tem como você fazer conhecimentos melhores sobre o assunto, tem como até você já está fazendo sua matrícula, sua inscrição. Então, nos dois links, você vai encontrar todas essas informações, tá bom? E muito bem, se então. despede, não é? Diga ao reverendo Pedro que nós mandamos um abraço muito grande para ele. Tá certo? Certo. Só aproveitando o espaço aqui rapidamente, e nós estaremos lançando também o curso de cuidador de idoso em breve, que vai ser um curso Ah, muito importante nesse momento onde as pessoas estão precisando precisa ser mesmo. acolhidas, né? Precisa Então, mesmo. vai ser importante, a gente vai estar lançando isso futuramente também, tá? Estamos Ok. prontos aqui para servir Vai e nos vamos avisando. servir. E vai Certo. nos avisando. Abraço, então. Tá, a gente Tá vai se bom. falando. Um abraço, Até fique na mais. paz, tá? Gratidão sempre. Tchau, tchau.